Leonardo Busnello e eu sou líder do Ministério Infantil da Igreja Koinonia. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu acho importante nós orarmos pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Os irmãos das igrejas perseguidas são irmãos que sofrem de perseguição em outros países, alguns deles com um alto nível de perseguição. Então eu convido você a nós fecharmos os nossos olhos e orarmos, nos compadecermos, nos solidarizarmos por esses irmãos que sofrem de perseguição, que não têm a liberdade que nós temos de poder cultuar, louvar, ler a palavra de Deus no momento, na hora e no local que nós quisermos. Então eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor nosso Deus, eu te entrego, Jesus, a vida de todos os irmãos que estão sofrendo perseguição nos mais remotos países, nos mais distantes locais, nas mais situações extraordinárias, Senhor, que possam estar enfrentando, que o Senhor venha com consolo, que o Senhor venha com renovo, que o Senhor venha com força, que o Senhor possa vir com ânimo, que o Teu Espírito Santo alcance e toque a vida desses irmãos, para que eles sintam a Tua presença, para que eles sintam que Tu estás com eles, que Tu é um Deus vivo, um Deus presente, Deus. Nós oramos, Senhor, para que estes países possam converter o coração a Teu favor, Jesus, para que eles possam reconhecer a Tua soberania, que eles possam reconhecer que só Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser contribuir com este ministério, se você quiser plantar sementes férteis que com certeza gerarão bons frutos, as informações, o QR Code para fazer qualquer transferência bancária estão aqui no vídeo. Bom, como líder do Ministério Infantil, é difícil, quando focamos no estudo da palavra, não nos remetermos às crianças. E a ministração, a palavra que eu trago hoje para vocês, não é diferente. O tema da palavra de hoje é ser como crianças perante Deus. E nesse sentido, eu tenho uma música que eu acho que traduz muito bem a mensagem que eu quero transmitir hoje para vocês. Então eu convido, peço licença para louvar a Deus com vocês essa música. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços.
de amor. Bom, sejamos como crianças. Em Mateus, capítulo 18, nos versículos 2 a 4, a palavra de Deus diz o seguinte: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Analisando essa palavra e me perguntando o que é ser como criança perante Deus, eu pude extrair alguns pontos e alguns aspectos que me fizeram refletir. O primeiro deles é a humildade que a criança ela transmite. E a humildade aliada também à dependência. Porque uma criança ela é totalmente dependente. Quanto mais tenra é a idade da criança, mais dependente a criança é dos seus pais, dos seus tutores. E a criança ela reconhece essa necessidade de orientação, essa necessidade de proteção, assim como nós devemos reconhecer essa necessidade de Deus. Nós devemos ser humildes, devemos ser dependentes, nós devemos nos entregar sobre a proteção de Deus. Assim como uma criança se entrega a um pai, nós devemos nos entregar ao nosso pai com humildade de coração. E eu acho que é nesse ponto que Jesus, nessa ministração, nessa palavra, nesse trecho da Bíblia, ele diz que nós devemos nos tornar como crianças, de modo que a gente possa entrar no reino de Deus, porque nós devemos nos tornar humildes como uma criança é. A criança, quando ela brinca, ela não faz distinção entre o rico, o pobre, entre quem tem, quem não tem, e ela simplesmente é. A essência da criança é pura. A criança, ela não se importa com os meios. A criança, ela só foca naquilo que para ela é importante, que é ter um tempo de qualidade, que é brincar, que é se divertir e sob, obviamente, a proteção. E é justamente nesse aspecto de a criança não fazer a distinção entre o que tem e o que não tem, que eu trago o segundo ponto de reflexão que eu tive nessa palavra, que é justamente fazendo uma menção a Mateus, no capítulo 6, entre os versículos 25 e 34, onde Jesus ele instrui os seus seguidores a não se preocuparem excessivamente com as necessidades materiais. Nessa palavra, Jesus fala que se ele traz provisão para os pássaros, como que ele não vai trazer provisão para nós? E justamente nesse ponto é que as crianças também confiam, porque as crianças elas não têm a preocupação de quem que vai fazer o almoço, de quem que vai preparar a comida. Muitas vezes elas simplesmente nem se lembram que tem que comer, porque os pais instruem ela, os pais se preocupam com ela, os pais se preparam para levar alimento, para cuidar dessa criança. E é justamente nesse aspecto que eu entendo que nós também devemos confiar em Deus, porque Deus jamais deixará faltar nada de material, nada de essencial para que a gente possa ter uma vida plena aqui na Terra. Então, nesse aspecto de confiar também em Deus no aspecto material, é que eu também trago esse ponto de reflexão para a gente, porque assim como uma criança, ela não se preocupa com o que ela vai vestir, nós também não deveríamos nos preocupar, porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele já se preocupou e ele já se preocupa com a gente, nesse sentido. Um outro aspecto também que eu trago, faço também uma menção a Mateus capítulo 21, no versículo 14 ao 16, que são quando as crianças estão no templo louvando a Jesus. E Jesus, ele elogiou a adoração sincera e simples dessas crianças. E da mesma forma nós devemos nos entregar a Deus com um coração puro e com uma fé genuína. Nós devemos realmente transmitir e nos abrir ao nosso Pai, assim como uma criança, ela se abre para o Pai.
Assim como uma criança, ela se desmascara, ela não tem, ela não busca mecanismos, ela não busca forma paliativa de contar, de traduzir o que ela está sentindo. A criança, ela é sincera, e nesse aspecto nós também devemos ser sinceros com o nosso pai, porque o nosso pai sabe o que é melhor para nós e com certeza ele vai saber cuidar da gente, assim como os pais cuidam de seus filhos, assim como os tutores cuidam das crianças que estão sob a sua responsabilidade. Da mesma forma, um outro ponto de inflexão que eu trago é sobre também a gente aceitar o reino de Deus com a mentalidade de uma criança. E essa menção e esse trecho, né, de reflexão eu encontro em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 13 ao 16, onde Jesus acolheu as crianças e disse que o reino de Deus pertence a elas. Nós devemos aceitar a salvação de Deus com a mesma simplicidade e confiança com que as crianças aceitam as coisas. Com a mesma simplicidade e confiança que as crianças aceitam as coisas. Deus tem o melhor preparado para nós. Basta a gente aceitar, basta a gente deixar de querer crescer, como diz a música, né? Muitas vezes sou levado pela vontade de crescer. Basta nós deixarmos a nossa vontade de crescer e nos entregarmos como crianças ao nosso Pai, que com certeza o melhor Ele já tem preparado para nós. Então, ao adotar essa atitude de confiança e simplicidade, que é característico das crianças, nós podemos fortalecer a nossa relação com Deus. Ser como criança perante Deus implica em reconhecer a nossa dependência. Nós devemos confiar nele plenamente e abraçar o reino com corações puros, assim como aquela música diz, né? Com mãos limpas e coração puro. E é dessa forma que eu convido você, a partir de hoje, fazer essa reflexão para que nós possamos, além de ser como crianças, nos entregarmos, nós confiarmos e sermos totalmente dependentes do nosso Pai, porque com certeza Ele tem o melhor para nós. Amém.